Olá, que bom poder conversar com você. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Se você não me conhece, meu nome é Franciele e hoje eu quero conversar contigo sobre um assunto muito importante. Já faz algum tempo que eu trabalho com gente, trabalho com famílias, tenho acompanhado algumas dinâmicas familiares, algumas situações que vêm acontecendo e tem me preocupado uma situação. Nesses últimos dias nós estamos acompanhando nos noticiários e tem se falado com mais intensidade sobre a violência contra a mulher. Na verdade, isso é um assunto que ele está sempre em alta na sociedade. De vez em quando aparece um caso ou outro de violência contra a mulher ou de assassinato de alguma mulher por questão de que o marido matou ou porque o marido agredia e acaba tomando uma proporção maior nos meios de comunicação. Mas, na verdade, essa é uma questão que sempre está em alta. Todos os dias nós temos no nosso país, e não só no nosso país, mas no planeta, mulheres que são agredidas pelos seus esposos. E, na verdade, essas agressões, elas acontecem de N formas. Pode ser fisicamente, pode ser psicologicamente, pode ser verbalmente, enfim. As agressões, a forma de se acontecer as agressões, elas são inúmeras. E como eu disse para você, de vez em quando uma situação ou outra acaba tomando uma proporção maior nos meios de comunicação, mas é uma situação que está sempre em alta. E eu comecei a pensar, por que será que isso acontece tanto? Porque se a gente for olhar para pensar, nós, como a população de uma forma geral, se revolta contra isso. Então, a violência para a gente, em questão social, no nosso país, dentro da nossa cultura, a violência contra a mulher, ela não é aceita, não é algo assim que é socialmente aceito. Nós defendemos as mulheres, tem uma delegacia específica para tratar desses casos da violência contra a mulher. Existe também os meios de comunicação, eles não se opõem a falar sobre esse assunto, né? Os líderes sociais, enfim, líderes de comunidade, líderes religiosos, são contra isso. Então, de uma forma geral, nós como sociedade, não nos é aceita essa questão da violência contra a mulher. Mas é uma coisa que não para, é uma coisa que está num constante crescimento. E eu comecei a pensar, por que será que isso acontece? Por que será que a violência contra a mulher é algo que não tem fim? É algo que cada dia os números são maiores. E eu acredito que os números são maiores ainda porque a gente tem os dados daquelas que denunciam. Quantas mulheres sofrem as agressões e elas não denunciam? Elas sofrem há muito tempo e elas não procuram ajuda, elas não comentam, não falam com a família, não procuram a polícia. Elas vivem esse mundo de agressão e não saem dali. Então a gente tem um determinado número, mas eu sinceramente acredito que o número de mulheres que são agredidas diariamente, ele é muito maior do que esse que a gente tem para fazer as estatísticas. E uma coisa que eu achei interessante é um projeto na minha igreja que é chamado de Quebrando o Silêncio. E no ano passado falou sobre a violência. E uma coisa que eu achei interessante não, mas preocupante, na verdade, é que em 33% dos casos registrados de agressão acontece dentro das famílias evangélicas ou cristãs. Então, a violência, ao mesmo tempo que ela não é aceita na sociedade, como eu disse para vocês, ela está presente em todos os lugares, até mesmo no meio cristão, onde a gente tem a ideia, pelo menos, de que por serem cristãos, imitadores de Cristo, líderes de uma comunidade religiosa, não praticariam a violência. E como eu disse para vocês, uma pergunta começou a girar na minha mente. Por quê? Né? Porque vendo o caso da advogada que o marido matou ela e jogou ela do quarto andar, por que isso? Se a gente sabe que não é assim, por que muitas mulheres acabam se envolvendo nessa situação? Eu sei que existem homens que são agredidos também, mas o número de mulheres ele é muito maior. E se a gente parar para olhar na história, a agressão contra a mulher, ela vem de uma longa data. A mulher, na verdade, ela nunca teve um espaço assim que pudesse de respeito para ela na sociedade. Os homens sempre tiveram isso por direito, mas as mulheres não. Antigamente, quando se nascia um filho homem, era motivo de alegria. Uma filha mulher, ela não daria continuidade ao nome da família, porque ela iria adquirir o sobrenome do marido, enfim. Então, se a gente for olhar, a mulher ela sempre teve essa menos-valia em relação à forma como a sociedade enxerga. Mas diante de tudo isso eu pensei, gente, o que poderia ser feito para isso parar? Porque o governo faz, as pessoas fazem, a gente não aceita a questão da violência contra a mulher. O que mais poderia ser feito para que isso parasse? E eu, como
alguém que atua na área de família, terapia de família, eu fico pensando, o segredo está ali. Porque é dentro de uma família que nascem os agressores e também é dentro da família que nascem as pessoas, as vítimas, aqueles que serão vítimas da situação. E aí eu fico pensando na importância dos modelos, dos bons exemplos. Pensa comigo, um pai que é alcoólatra, que é alcoólico, né, que chega em casa sempre bêbado, aí ele bate na esposa, ele bate nos filhos, ele humilha a esposa, às vezes faz violência sexual com a própria esposa e os filhos ouvindo isso. Esse é o modelo de pai. Que tipo de filhos ou que tipo de modelos estão vindo de um lar assim? Entende? É claro que existem pessoas que vivem em lares assim e são ótimas pessoas, mas emocionalmente esse pai ele não é um bom modelo, ele não é um bom exemplo. É claro que não posso afirmar que todas as pessoas que são filhos de pais agressores vão se tornar agressores, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que faltam bons modelos, faltam bons exemplos dentro de casa. Outro problema que eu acho muito assim que acontece é que principalmente com as meninas, elas são muito incentivadas a entrarem num relacionamento. E, infelizmente, muito do valor da mulher, das meninas, se dá pelo quanto elas são admiradas, desejadas, ou em quantos relacionamentos elas já tiveram envolvidas. E muitas vezes a família acaba fazendo isso, estimulando esse tipo de relacionamento. E muitas vezes a menina acaba se envolvendo num relacionamento que não vai ser produtivo para ela. E aí, depois, né, que ela está nesse problema, envolvida neste problema, acabam tendo muitas consequências. Então, o que eu acho que seria passos importantes para serem feitos? Ensinem os filhos a serem pessoas nobres. Ensinem os filhos a respeitar o outro, independente se é homem ou mulher. Ensina a respeitar. E aí também vem outra questão. Além de ensinar a respeitar os limites, coloque sonhos na vida dos teus filhos, para que eles persigam sonhos mais elevados, sonhos maiores, para que eles tenham um alvo, um lugar para onde chegar. Quem não sabe para onde ir, né? É uma frase conhecida, Alice no País das Maravilhas, quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E eu acho que falta muito isso hoje, as pessoas saberem para onde estão indo, saberem que caminho estão trilhando, e aí isso acaba contribuindo, sim, para que muitos se tornem alvos da violência. E outra coisa importante também, ensinem as meninas principalmente a serem independentes financeiramente, independentes emocionalmente, que elas vejam a beleza que elas têm, o valor que elas têm, sem precisar constantemente da aprovação de alguém. Mais uma coisa importante em relação a isso é o controle da natalidade. Meninas, cuidado com a quantidade de filhos que se tem. Muita gente casa e logo tem o filho. Eu acho que seria tão inteligente se casou. Espera um tempo para ver se esse relacionamento vai ser bom, vai ser produtivo, sabe? Porque muitas mulheres pensam nos filhos, como é que eu vou me separar? E os meus filhos, sabe? Então é bem importante haver esse controle dessa quantidade de filhos que se tem. Claro que ninguém casa para separar e eu não jamais incentivaria que você há uma separação. Tudo aqui eu trabalho com relacionamentos e promovo a união e não a separação. Mas uma coisa que eu fico pensando, muitas mulheres que são agredidas, elas não denunciam. Você precisa denunciar a agressão. Isso é crime. Não é uma prova de amor você não denunciar. Então, cada vez que você é agredida, você precisa denunciar, uma proteção para você. Por mais que o seu marido te bateu e aí depois ele te pede desculpa e diz que te ama, ele é um agressor, ele não vai parar. Então é importante que você se defenda em relação a isso. E eu bato muito na tecla nessa situação. Se você foi agredida, você precisa denunciar. Porque o agressor, ele não vai parar. Ele não vai parar. Essa história de me perdoa, não vou fazer mais. Aí bate de novo, me perdoa, não vou fazer mais. Tem um vídeo no YouTube muito legal, que é um monólogo, uma mulher falando que ela apanhou, mas o marido no outro dia trouxe flores, trouxe bombom, pediu desculpa e ela foi perdoando. E cada vez que ele batia nela, aí vai aparecendo mais hematomas no rosto dela e ela vai dizendo assim, mas ele me trouxe flores. Até que na última parte do vídeo diz assim, ela aparece num caixão e aí dizia, ele me trouxe flores pela última vez. Então, cuidado com isso. A gente está vendo no noticiário, muitas mulheres morrem por conta disso. Então, eu acho que esse é um ponto bem importante para a gente pensar, para a gente avaliar, tá bom? E nós precisamos cuidar disso, a agressão ela precisa parar. Nós precisamos cuidar
dessa área da nossa sociedade que, infelizmente, está doente, tá bom? E é claro, fica aí a dica de sempre, busque terapia. Se você já passou por um período de agressão, ou se você está passando, além de denunciar, denuncie, mas busque a ajuda de um terapeuta, busque a ajuda de um psicólogo, para que você consiga te reestruturar, te reerguer e te refazer emocionalmente, tá bom? Um grande beijo para você. Se você quiser deixar seus comentários nesse vídeo, eu vou gostar bastante, vou responder a todos com muito carinho. Ou então, não esquece de deixar o teu gostei, que é bem importante. E se você não é inscrito, se inscreva também no canal, tá bom? Tchau, tchau!